5 erros que as pessoas cometem ao preparar o panetone low carb. Isso mesmo, elas erram sim. Bora? Vem comigo? Meu nome é Wanda Ehring, sou chefe de cozinha, especialista em low carb. E se você está passando aqui pela primeira vez e gostou, deixa o seu like aí embaixo. Aproveita, se inscreva no canal e pode deixar os seus comentários aqui embaixo que eu amo responder a todos eles também. Olha só, existem sim 5 motivos que as pessoas costumam errar quando elas fazem panetone low carb. Primeiro motivo, achar que a farinha de oleaginosa é igualzinha à farinha de trigo. Ela não é, ela se comporta de forma diferente, ela não é uma farinha padronizada e ela também tem gorduras. Muitas vezes, a farinha que você tem aí na sua mão é diferente da farinha que eu tinha na minha mão ao executar a receita. Então, vale sempre a pena fazer o teste, esfrega na mão, tenta medir ali no seu feeling qual a quantidade de gordura que tem na sua farinha. E aí, se preciso, você vai lá, ajusta a quantidade de gorduras da receita. E por gorduras, a gente também entende os ovos. Isso mesmo. O sucesso da sua receita vai depender do seu feeling, de você saber exatamente identificar a quantidade de gorduras que tem nessa sua farinha que você tem aí na sua mão. Ajustou então a quantidade de gorduras com a quantidade de gorduras da sua receita. Se a minha farinha tem mais gorduras, eu diminuo da receita. O próximo passo, então, é que dará tudo certo. Segundo motivo, porque as pessoas erram ao fazer o panetone low carb. Corte bem suas frutinhas, corte bem o seu chocolate na hora de misturar ali na sua massa, tá? Olha só, as farinhas, elas são muito fininhas. As farinhas low carb são farinhas de oleaginosas. E elas são farinhas fininhas, leves. Se você pega frutinhas sem açúcar, né? Então, goji berry, blueberry. Hoje a gente já tem frutinhas para panetone sem açúcar no mercado. E você coloca ela naquela massa sem deixar picadinho, bem fininho, sabe? Para ela subir junto com o panetone, para ter aquela leveza de ir para cima, vai dar ruim. É isso mesmo. Então o segredo o que que é? Pegue o goji berry, o blueberry, o cranberry, as frutinhas sem açúcar para panetone e corte bem pequenininho, pique na ponta da faca bem pequenininho. O mesmo você vai fazer com o chocolate do seu chocotone. Isso mesmo, você simplesmente vai picá-lo na faca bem pequenininho. Imagina assim, ó, que ele vai pulverizar na sua massa, que a sua massa vai ficar tão leve que ele vai subir. A gente precisa disso. O terceiro motivo que as pessoas erram ao fazer panetones low carb é que elas não pré-aquecem o forno o suficiente. Você precisa deixar o seu forno bem quentinho. E como que eu deixo meu forno bem quentinho, Wanda? Qual que é, então, a temperatura? Quanto tempo? Então, o seu forno, ele tem que estar a 180 graus, tá? Se você não tem no seu forno um termômetro que diz que pipa como o meu quando ele pré-aqueceu, simplesmente marque no relógio 15 minutos. 15 minutos é o suficiente para que o seu forno esteja pré-aquecido. E aí, ao estar pré-aquecido, você coloca o seu panetone, né, já ali na forminha, direto na grade, com o forno bem quentinho. Então, o terceiro segredo, então, qual que era? Pré-aqueça bem o seu forno, 15 minutos, tá bom? O quarto segredo é o seguinte, galera. Tudo que a gente coloca no forno, seja ele bolo low carb, seja ele pão low carb, seja ele panetone low carb, ele precisa dar um salto de forno, um salto de crescimento. Isso mesmo, né? O fermento que você está utilizando, o fermento químico, né? Eu utilizo muito o fermento Royal. O que que acontece? Ele é ativado também dentro do forno. Ao colocar seu panetone dentro do forno, a 180 graus, observa ele. Dá mais ou menos uns 10 minutos, ele dá aquele salto lindo. Quando ele cresceu, que deu o salto de crescimento, você vai lá e baixa um pouco o seu forno. Isso eu faço com o meu, que é elétrico. Então eu coloco ele a 180, deu 10 minutos, eu vou lá, baixo ele para 160.
Mas eu quero que você preste atenção no seguinte: forno é igual ao marido, cada um conhece o seu. O meu, na temperatura de 180 para 160, a temperatura não baixa tanto, não fica tão diferente. Mas talvez o seu, a gás, baixe demais. Então, essa percepção você precisa ter aí do seu forno. Se for o caso, você não baixa, então, a temperatura depois que ele inchou, depois que ele cresceu. Por quê? Porque a diferença ao baixar vai ser muito grande e vai fazer com que o seu panetone desabe. No meu não acontece isso. A temperatura continua constante, porém levemente mais suave. É isso, essa percepção que você tem que ter. Então, assim, relembrando, ele precisa dar o salto de forno. Deu o salto de forno, cresceu, posso baixar um pouquinho? Vou baixar, porque aí vem a quinta dica que eu quero te dar. Quinta e última dica. Panetone, bolo low carb, pães low carb, eles são assados, sim, em temperatura média baixa. Por que isso? Porque são farinhas que pegam cor muito rápido. Então, muitas vezes, a superfície do seu panetone, principalmente por panetone ser de formato arredondado, comprido, aquele cubo que sobe, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai subir, aí ele vai pegar cor na superfície muito rápido, porém ele não está assado ainda, né? Então, o que você precisa fazer? Deu o salto de forno, como eu expliquei. Vai lá, vê se você consegue baixar o seu forno para que ele asse, né? Simplesmente numa temperatura mais leve, mais suave. Então, digamos que o seu forno, você não pode baixar a temperatura, porque ela modifica muito, não é igual ao meu. O que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de papel alumínio e você vai cobrir a superfície do seu panetone, tá? Para que ele, então, asse nessa temperatura aí que você entende no seu forno, que é média e baixa, sem que a superfície fique muito escura, muito dourada. Porque é isso que vai acontecer. Oleaginosas, elas ficam muito mais rápido, né? Douradas. A superfície de um bolo, de um pão, ela pega cor muito rápido. Então, o segredinho é cobrir com papel alumínio, tá bom? Ou, se você tem um forno como o meu, que já mantém a temperatura estável, você pode descer de 180 para 160 e fica de olho, tá? Porque, como eu disse, é um outro formato que vai ser assado, né? E ele é comprido, mais alto, precisa assar direitinho, né? Pra dentro, coloca o palito pra verificar. Se você acha que tá ficando muito moreninho, cobre sim com papel alumínio, fica lindo o seu panetone, né? E ó, sempre direto em cima da grade, não precisa colocar em cima de um tabuleiro pra assar, porque assim, ó, o calor, né, que circula ali dentro do seu forno vai fazer com que o seu panetone cresça de todos os lados e fique lindo, maravilhoso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das dicas, eu espero que você coloque a mão na massa, faça muitos panetones low carbs, repletos de saúde, gostosos, deliciosos e desfrute muito desse seu final de ano, tá bom? Beijo!